Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje é o nosso episódio do Raridades Inusuais e vamos tratar de um aspecto interessante da produção, especialmente em língua espanhola, né? Tanto a antiga metrópole, né, a Espanha, quanto as suas antigas colônias, especialmente na América, elas têm uma produção de, digamos assim, séries com um conceito muito sólido, com uma estrutura muito sólida, né? Então temos aí vários exemplos que eu pretendo gravar depois vídeos específicos sobre esses exemplos, né? Como é o caso da Biblioteca de Babel, da Ciruela, também da Ciruela Biblioteca Medieval, que teve várias encarnações, diferenças, não era bem uma série no início, né? Mas sempre de uma qualidade assim gigantesca. Depois, na Fundo de Cultura do México, temos várias séries, né? A série mais recente são os clássicos da literatura de vanguarda latino-americana. Uma série importantíssima, né? Tem, por exemplo, a poesia completa de César Vallejo, mas tem até do Macunaíma. É uma coleção muito ampla, muito bem feita. Temos aí também algumas editoras tradicionais de gênero, como a Ciruela não, desculpa, a Valdemar, tem a série gótica, conhecidíssima também, né, de grande qualidade. Eu trouxe alguns Valdemar, né, recentemente, então o meu Ruisman, né, é da Valdemar. Temos aí também algumas editoras mais jovens, bem recentes, como a Carra Negra, né, da Argentina. Tem uma série de obras focadas em cinema. Enfim, é muito sólido tanto o conceito da série, quanto também a curadoria, né? Isso é um elemento muito importante. Essas obras têm um aspecto, digamos assim, de unidade por conta da concepção a concepção, né, que se quer ver nesses livros e a percepção, né, de mundo, a busca de especialistas, de estudiosos, de originais, que é realmente, digamos assim, espetacular, né? Tantas séries que têm a curadoria de gente conhecida, né? Acho que o grande exemplo é a própria Biblioteca de Babel, cuja curadoria do original italiano da Franco Maria Ricci, italiano e francês, né? A curadoria era do Jorge Luis Borges, e a versão espanhola da Ciruela, isso é interessante, é traduzida dos originais para espanhol, e não, enfim, das traduções da própria FMR, né? Obras que são, digamos assim, séries, né, que são estruturadas a partir de editores profissionais e tudo mais, né? Enfim, não necessariamente pesquisadores ou acadêmicos especializados nesses temas, tem isso também. E uma das séries que me chamou muita atenção, poucos anos atrás, assim, uns 3 anos atrás, 4, pouco antes da pandemia, que eu descobri, né? E já adquiri vários livros, tenho aqui 2, né? Pretendo adquirir mais, assim que possível. Não são livros fáceis de se obter, são antigos, né? A capa é paperback, como vocês podem ver. Tem um padrão lindíssimo de cor, de fonte. Eu vou pegar o livro do Alonso de Ledesma, é mais preservado, mas olha, tem esses efeitos realizados aqui com fotocomposição de imagens e texto. Isso aqui é muito, muito moderno, muito, digamos assim, muito experimental para uma capa, né? E a importância da série aparece porque ela ocupa quase 1/3 da capa. Esse aqui é o título da série. E é dessa série que a gente vai falar hoje, a Biblioteca de Visionários Heterodoxos e Marginados. Foi uma série, como vocês podem ver pelas datas, né? Esse aqui é de 1978, Alonso de Ledesma. Vou falar dos autores das obras que eu tenho aqui. Essa aqui é de 77. Agustín Pérez Zaragoza, já traduzido pela Rafus Press, né? O Bristol, o Carniceiro, né? É desta obra aqui, é o primeiro conto, né,
dessa obra aqui. E eu trouxe aqui uma continuação espiritual dessa coleção, que é gigantesca. Tem 30 livros, eu acho, essa coleção Biblioteca de Visionários, que é La Memória del Fênix. Lindíssima também. Tem características parecidas, né? Que vocês podem ver. O logo da série é gigantesco. Essa aqui é da Tecnos. A editora trabalha bastante com filosofia, né? Tem, acho que no Kierkegaard dela também. É um livro já um pouco mais recente, né? Acho que é dos anos 80, 90. Dá para perceber até pela qualidade desse papel violet, da capa, né? É um livro mais, digamos assim, com características de livro contemporâneo, né? Assim, e mais durável também. Mas o que é a Biblioteca de Visionários Heterodoxos e Marginados? A Espanha, nos anos 70, nessa época, estava vivendo um período crucial. Assim, a série original, ela foi lançada pela Editora Nacional de Madrid, não é? Nos anos 70, né? E o que acontece? Aqui na contracapa vai um pequeno resumo, às vezes é o sumário, às vezes é um pequeno resumo do livro, trechos do livro. É bem interessante também o conceito com esse copista, né? Que também, esse livro está um pouco mais no estado, um pouco mais, né? Mas aqui você vê alguns títulos, né? Os contos, não todos também, mas os primeiros contos. E qual que era a proposta da biblioteca? Era a seguinte: a Espanha vivia um tempo, digamos assim, um momento crucial, um momento decisivo da sua história. Porque a ditadura franquista vinha desde o final dos anos 30, né? A ditadura franquista tem muitas caracterizações cinematográficas, quadrinísticas, nem vou entrar nesse mérito, né? Mas ela tem peculiaridades muito interessantes, né? O Franco teve apoio da Legião Condor, né, da Alemanha nazista, teve apoio de tropas fascistas, mas ele imediatamente declarou neutralidade, né? A guerra, aliás, alguns republicanos, né, que eram o lado oposto ao golpe de Estado do Franco, queriam meio que conectar a Guerra Espanhola à Segunda Guerra Mundial, mas o Franco não. Ele imediatamente declarou neutralidade porque o país estava destruído, né? Era um país praticamente terceiro mundo, em plena Europa, né? Assim, com as características assim vamos dizer assim, do terceiro mundo marcadas, né, no imaginário preconceituoso, né, esse termo. Mas era um país muito pobre, empobrecido por causa da guerra, empobrecido por causa do fechamento da economia, fechamento do país em si, né, com todo aquele, digamos assim, embora fosse um país neutro, não tivesse se aliado aos nazistas, e nisso o Franco foi esperto, porque a ditadura dele sobreviveu ao nazismo, né? Ele era um país atrasado, era um país pobre, era um país cheio de contradições muito graves, sociais, econômicas e culturais. E os anos 70 marcou, assim como para Portugal também, a mudança desse paradigma, né? A estrutura política começou a se depauperar, o próprio ditador estava morrendo, não tinha sucessor, digamos assim, no caso específico da Espanha, as nacionalidades independentes, com seu próprio idioma, começaram a reivindicar mais e mais independência, e não é só uma reivindicação na forma, sei lá, de protestinha em carta, eram movimentos políticos e de resistência organizados, como o ETA, na República Basca, e era um movimento que cobravam caro, digamos assim, essa estabilidade, pseudo-estabilidade que na verdade os herdeiros do Franco tentavam desesperadamente encontrar um caminho, né, de estabilidade, ou na Catalunha também, né, em movimentos mais civis também. Então nesse momento de incerteza que acabou, digamos assim, consagrando a democracia parlamentar e com digamos assim, um mediador, um conciliador que foi a monarquia, o retorno à monarquia, né?
Essa passagem que foi muito turbulenta também aconteceu nos livros, com justamente a diminuição da censura. E os espanhóis, como eu falei, eles estavam com uma sede, na verdade, de sair daquela... O fascismo, a gente testemunha isso hoje no Brasil. O fascismo, ele representa o atraso, ele representa principalmente o obscurantismo. Então, obras que saiam da caixinha, né, da caixinha conservadora, elas são imediatamente hostilizadas, são queimadas, são censuradas, são colocadas no esquecimento. E o espanhol justamente buscava uma espécie de redenção disso. E a Biblioteca de Visionários, ela surgiu nessa época como isso. A recuperação de uma memória literária, filosófica também, do que é do que é herético, né? Daquilo que não se encaixa nesse padrão, nessa modelagem de mundo estabelecida pelo franquismo. Então, essa coleção espetacular tem de tudo que vocês possam imaginar quando vocês procuram isso daqui. Tem alguns livros, tem alguns tratados heréticos de hereges famosos. A Espanha foi bem pródiga nessa figura teológica. Tem livros, aqui, isso aqui é uma coletânea de contos góticos espanhóis. Então, livros, digamos, edições literárias desse teor, coletâneas de conto gótico espanhol, não é? Aqui temos um poeta contemporâneo do Góngora, que desenvolveu sua própria forma de barroquismo, conceptista, né? Conceptualista, acho, que é o Ledesma, né? E por aí ia, né? Então, cada obra é uma surpresa, né? Tem, como eu falei, tem de tudo. Tem a coleção de livros que foi destruída pela Inquisição, uma relação, né, desses livros. Tem tratado sobre os mouriscos, sobre os mouros, sobre a arquitetura árabe. Tem lapidários medievais relançados. Tem tratados sobre o anticristo, tratados sobre lendas locais, né? Tratado de cavalaria, tem de tudo. É uma das coleções mais ricas que eu conheço, né? E é linda, né? Esses formatos circular dos elementos em torno da capa, que é mais ou menos, mesmo quando ele não é completamente circular, os elementos, né, escolhidos para a capa, eles dialogam. A capa já é um show, né? É um dos designs de capa mais extraordinários que eu conheço. Mas o livro por dentro também é incrível, não é? Como aqui no caso do Ledesma, nós temos os poemas propriamente ditos, né? E alguma fortuna crítica, inclusive, com estudo, análise do autor, né? Às vezes escrito pelos próprios editores, que acho que é até o caso, não tem assinatura isso aqui. Não tem mesmo. Os próprios editores escreveram, né? Aqui temos um ensaio inicial, simplesmente, no Galeria Fúnebre. É um ensaio de um dos maiores especialistas em conto gótico da Espanha, né? Que é o Luis Alberto de Cuenca, né? Ele também assina um dos livros, que é um dos mais caros, mais difícil de achar, né, dessa coleção. Então, essa coleção extraordinária é um milagre, né? Que ela é numerada, inclusive, não. É um milagre ela acontecer e ela ter uma longevidade considerável, 2, 3 anos, e 2 épocas, né? Inclusive, vamos chegando mais para o século XVIII, XVII, XVIII. Né? E a continuação dela, que é o Memórias do Fênix, também, né, retoma esse, por exemplo, aqui Sonhos e Processos do Clarice Leão, eles retomam essa figura importante na época, de uma herética, retoma
o material inquisitorial feito em torno dela e a reprodução dos sonhos, né? Tem um sentido político muito forte para a época. Não era exatamente subversivo, mas era um conteúdo inaceitável, né? Então é muito aprofundado, né, a bibliografia, e é muito complexo o que se conseguia, né? É uma tristeza você ver como esse tipo de material é difícil de se achar e não teve continuidade. É fruto de uma explosão, de uma necessidade de um momento histórico muito específico da Espanha, gerou uma produção riquíssima que influenciou a literatura e a cultura espanhola, né, posterior, mas não teve um desenvolvimento a partir daí, né? Uma pena. Talvez um dos desenvolvimentos seja justamente a Rufus Press, porque nós temos um orgulho imenso de dizer que, embora descoberta recentemente, foi praticamente essa coleção, né? Ela representou uma espécie de diálogo de almas, né? Do tipo, nossa, isto daqui é o que nós queremos fazer. Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.